Olá, bem-vindos ao programa dos 150 anos do Tribunal de Justiça do Ceará. Nesta série de encontros, além de celebrar todas essas décadas de existência do tribunal, vamos falar de assuntos muito relevantes para a sociedade cearense. E no programa de hoje, o assunto é melhorias na infraestrutura do TJ. Neste primeiro bloco, a gente recebe a diretora do Fórum Clóvis Bevilacqua, a juíza Solange Menezes Holanda. Muito bem-vinda, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Bom, diretora do Fórum desde fevereiro de 2023, como vem sendo esse desafio de dirigir o Fórum Clóvis Bevilacqua, a importância para a sociedade desse fórum? É muito importante estar ocupando esse cargo neste momento. Primeiro porque, ao longo da história do Tribunal de Justiça, que já são 150 anos, só 3 mulheres dirigiram o Fórum de Fortaleza. E a terceira mulher, a doutora Ana Cristina Esmeralda, ela ficou em por 2 gestões. E eu estou sucedendo uma mulher. Então, para mim, nesse contexto, já é muito relevante, porque nós estamos ocupando espaços, e espaços de tomada de decisões, espaços de poder. Isso já é muito importante. O Fórum tem proporções gigantescas, o volume de processos da comarca de Fortaleza é mais de 40% de todo o estado. Somos 204 juízes, 2.000 e tantos servidores. Então, é realmente muito desafiador, muito difícil, mas é também algo que nos dá prazer, nos dá satisfação diante das possibilidades que a gente tem de ser mais inclusivo, de fazer uma gestão mais democrática, mais inclusiva. E esse desafio também ele fica muito maior para a questão do incêndio do tribunal, Então vocês estão lá ocupando, o TJ ocupando aquele espaço, mas o desafio é o triplo, o quádruplo, não sei exatamente, sim, Sim, mas muitas melhorias estão sendo feitas, Vamos contar um pouquinho sobre quais são essas mudanças que estão sendo feitas e quais são as perspectivas para elas. Recentemente começaram obras na infraestrutura para garantir a acessibilidade no fórum. O prédio do Fórum já é bem antigo, acho que tem quase 30 anos de construção, e precisava passar realmente por essas reformas para a gente garantir que as pessoas com deficiência consigam acessar melhor as dependências, para dar mais conforto a quem trabalha lá, a quem labuta ali diariamente, a quem frequenta, Então estão sendo feitas plataformas elevatórias, novos elevadores, reformas nos salões do júri, Muitas coisas. E é um desafio grande, porque envolve também fazer mudanças com o tribunal funcionando. Funcionando. Na verdade, está funcionando o Tribunal de Justiça e o Fórum Clóvis Bevilacqua dentro, a comarca de Fortaleza quase toda dentro do mesmo espaço. Mas isso também é muito enriquecedor, porque nos aproximou dos desembargadores e dos secretários, dos servidores do segundo grau. Antes, o fato de ser em prédios diferentes dava um distanciamento. Existia uma distância. E agora a gente está sempre muito próximo, é muito rápido para conversar, para resolver algum problema. Tem sido bem agradável para a gente. E todas essas obras, elas começaram quando exatamente? Há mais ou menos um mês. Há mais ou menos um mês. E elas são complexas algumas, Vai levar um certo tempo. A previsão é de que são 10 meses, 10 meses de duração. Tá. E como que os funcionários estão, como você sente nesse dia a dia, nesse convívio com os funcionários, como eles sentem esse momento, percebem que é uma melhoria que está sendo feita para melhorar as condições ali mesmo de trabalho, como é a recepção dos funcionários do tribunal, do fórum com essa... Em relação às obras, o que eu noto é que há uma satisfação, porque há aquela sensação de que o tribunal está olhando para mim, o tribunal está olhando para o espaço que eu ocupo, para o espaço que eu trabalho, para melhorar a minha realidade, meu dia a dia. Então, eu penso que eles estão muito, muito satisfeitos. É óbvio que, como são obras, há transtornos, há incômodos, há barulho, há poeira, mas isso é inevitável. Claro, com certeza. E o fórum como todo, no dia a dia de trabalho, como é o seu dia a dia de trabalho lá como diretora do fórum? Intenso, imagino. É bem intenso. Eu tenho sempre muitas reuniões, muitos compromissos, A gente tem uma equipe grande, mas uma equipe muito boa, muito coesa, e a gente tem trabalhado para fazer uma gestão com a participação de todos, de muita escuta, de muita reflexão, de muito diálogo, As pessoas podem sugerir, podem
podem criticar e a gente está sempre muito aberto para isso, mas isso requer também um certo excesso na carga, né? Então, nós sempre estamos fazendo muitas reuniões, nós temos projetos no qual nós escutamos periodicamente os juízes e servidores, a gente faz reuniões conjuntas, separadas por área, porque as realidades de cada área são diferentes uma da outra. Então, a gente faz esse momento para escutar, a gente chama de FCB mais interativo, né? E nesse espaço, além de levar os informes, as notícias e as propostas da própria diretoria, a gente também colhe informações, colhe reclamações, a gente escuta as reivindicações e tenta, a partir daí, construir o que precisamos fazer. Claro, com certeza. A gente está saindo de um momento, né, que foi muito duro para todo mundo, que foi o momento da pandemia. Conta para a gente como foi aquele momento, como pegou no sistema de justiça, como foi trabalhar de forma remota, e aí depois a gente fala um pouquinho mais sobre essa recuperação, essa nova fase. Certo. Daniel, a pandemia eu acho que foi uma experiência única para todos nós, independente de qual cargo exerçamos, independente de qual profissão tenhamos, né? E no judiciário, o início foi aquele impacto da gente não saber como ia dar conta, como íamos fazer, mas, por sorte, os nossos processos são todos digitalizados já e conseguimos organizar de uma forma que todo mundo conseguiu trabalhar de casa. Foi uma outra realidade, né? Mudamos o nosso escritório, o nosso gabinete se mudou para dentro da nossa casa. A partir dali, a gente fazia as audiências, fazia as reuniões e tudo correu, né? A produtividade não sofreu impacto negativo, pelo contrário, os números até são bons, mas falta realmente o que a gente perde é o contato pessoal, né? A interação com colegas, a interação com os servidores, a interação com os advogados, com os representantes das instituições. Isso quebra muito. E aí foi difícil, né? É, mais difícil. E agora que a gente, depois do início da retomada, como você sente, que impacto você acha que provocou a pandemia no trabalho de vocês e como vocês se encontram hoje? Você acha que já se superou essa fase? Eu vejo como tenhamos superado. Eu acho que logo no início a gente via que as pessoas ainda tinham aquela fobia, né, aquele medo de voltar para o convívio com os outros, mas isso foi desaparecendo, né? Hoje eu acho que as pessoas já estão readaptadas à nova realidade, né? Então está mais tranquilo. Isso foi superado, essa fase, né? Foi. E é muito importante isso que a senhora falou sobre a questão da informatização, né? Porque se essa pandemia tivesse ocorrido num momento em que as estruturas não estivessem preparadas, seria muito mais caótico, né? Por conta exatamente desse avanço tecnológico que o Tribunal de Justiça do Ceará vive há alguns anos, a gente pôde dar continuidade sem prejuízo nenhum para os nossos trabalhos diários, né? Tanto que hoje muitos dos atos que a gente só praticava pessoalmente até antes da pandemia, hoje muita gente está conseguindo levar ainda por via remota. A gente já usa os recursos da teleconferência, das audiências online, a gente já usa esses recursos para praticar os nossos atos. E isso termina redundando em celeridade, praticidade. É diferente você sair de casa para ir prestar um depoimento num determinado processo e você pega o seu carro, pega o ônibus e se dirige até o fórum, chega num lugar onde vão examinar os seus documentos, vai fazer uma triagem para te levar, por razões óbvias de segurança, de você fazer no conforto da sua casa, né? Claro. Fazer a audiência ali diante de uma tela, no conforto da sua casa. Mas contando também que a casa também tem as suas, né, particularidades. Tem as suas particularidades, família, o cachorro late, o bebê chora, a família, o marido ou a esposa que de repente não entendem que estou trabalhando, né, que você está em casa é diferente. Né? Sim, é diferente. Mas foi muito importante a gente ter a possibilidade de conseguir realizar o nosso trabalho a despeito daquela situação devastadora de morte, de dor, de sofrimento que a gente viveu, né? Eu fico imaginando, quando eu entrei no Tribunal de Justiça, em 1995, a gente não tinha processo digitalizado, a gente mal tinha internet, a internet era discada, né? Aí eu digo, meu Deus, ainda bem que foi na hora certa, né? Porque
Se tivesse sido há 20, 30 anos atrás, a gente não teria conseguido. Seria muito caótico. A senhora citou um dos projetos que vocês têm lá no fórum para os funcionários, né? E eu imagino que devam ter outros, né? Outros projetos importantes que a senhora gostaria de Eu acho importantes aqui. Porque são nossos, claro. Né? E a gente tem dado continuidade a muitos dos projetos da gestão anterior, porque foram projetos muito interessantes. Isso é importante, a continuidade. É, né? continuidade. Nós temos, por exemplo, da gestão anterior, nós temos o projeto Ler é Legal, que é um momento em que o pessoal dos serviços gerais aprendem a ler, tem contato com livros, tem contato com teatro, eles fazem visita ao teatro, fazem visita à biblioteca pública, uma realidade diferente da que eles estão acostumados. É um projeto que eu gosto muito, que me emociona muito. Nós temos também um momento que a gente chama de Pôr do Sol Cultural, que a gente realiza uma vez por mês, isso, no final da tarde. O Pôr do Sol de Fortaleza é impagável, lindo, né? E a gente faz num lugar em que a gente vê o sol se pondo, literalmente. Nesse espaço a gente consegue convidar pessoas para falar de temas que são relevantes, que são importantes. Ontem nós tivemos e a gente esteve com o doutor Cesário, um advogado da União, que foi falar sobre consciência negra. A gente sempre pega um tema relevante e de acordo com o mês. Entendi, maravilha. Bom, a gente está fazendo esse programa no marco dos 150 anos do Tribunal de Justiça. Qual a importância desse tribunal para a sociedade cearense e para o Brasil? Eu tenho uma visão até apaixonada da justiça, afinal eu sou magistrada há 28 anos, gosto do que eu faço. Não estou dizendo que eu faço bem, mas eu gosto do que faço. E eu sempre entendo o judiciário como a luz no fim do túnel para muitas pessoas. Quando você tem uma condição social boa, quando você mora bem, você consegue resolver as suas coisas sem a intervenção do judiciário. Mas quando você nada tem, às vezes só o judiciário para te socorrer. Nós ainda não estamos conseguindo dar para a população aquilo que a população precisa, aquilo que a população merece. Mas eu acho que a gente tem avançado muito ao longo dos anos. A gente está conseguindo ser mais próximo, a gente está conseguindo trabalhar melhor a inclusão, receber melhor as pessoas. E você ter um lugar onde você sabe que o seu problema vai ser tratado com imparcialidade, com respeito à sua diferença, às suas características pessoais, eu acho que é muito importante, eu acho que traz muita segurança para a população. E o Tribunal de Justiça do Ceará, ele tem evoluído muito nesses últimos anos, nessas questões. E quais seriam os maiores desafios hoje para que se possa melhorar? Uma questão de número de pessoas trabalhando, recursos, quais seriam os desafios para o futuro, pensando nos próximos 50 anos? Eu acho que seria a junção dos recursos com a tecnologia. A gente precisa usar melhor esses recursos de inteligência artificial, de todas essas novidades que aparecem, a gente precisa se apropriar disso e usar corretamente, né? Usar de forma que nos favoreça, que a gente consiga produzir mais com menos esforço. A senhora é uma otimista com a questão da inteligência artificial? Porque tem uma polêmica aí grande. Né? Tem uma polêmica, mas eu sou um otimista, eu sou entusiasta, não conheço, não conheço a fundo, mas eu acho que pode ser um recurso muito bem utilizado e facilitar muito o trabalho, principalmente aquele trabalho que é mais repetitivo, mais braçal. Ganhar tempo também, que é uma das coisas que a justiça também precisa avançar, né? A questão dos tempos. Esse otimismo é importante. Né? Bom, então terminamos esse primeiro bloco. Daqui a pouco a gente vai conversar com o secretário de Administração e Infraestrutura do Tribunal, SEAD, o Pedro Sampaio. Eu agradeço a diretora do Fórum Clóvis Bevilacqua, a juíza Solange Menezes Holanda. Muito obrigado. E a gente volta daqui a pouco.